tem um momento que a gente ama, que é um momento de inspiração para deixar a nossa casa, ó, nos trinques. Nós convidamos a personal organizer, a Ju Fernandes, para dar dicas de organização da casa com foco na cozinha. Gente, tem muitas dicas legais, então vem comigo. Oi, eu sou Ju Fernandes, personal organizer, e hoje eu vou dar várias dicas para você organizar a sua cozinha, deixar ela bem prática e funcional. Então vamos começar falando com as panelas, né? A gente costuma guardar ela ou em gavetões ou nas prateleiras, né? Normalmente a gente, tanto em gavetão como nas prateleiras, a gente costuma ter esse vão alto. O ideal seria que a gente simplesmente conseguisse deixar as panelas uma ao lado da outra. Mas, por questão de quantidade e espaço, a gente pode empilhar. E eu vou mostrar como que a gente vai empilhar de uma maneira bem prática. A gente pode pegar a tampa, virar ela e assim a gente consegue empilhar, aproveitando a altura que vai ficar embaixo aqui na prateleira, né? Fica prático, fica funcional. Uma outra maneira que a gente também consegue empilhar, se por exemplo não tiver tanta altura, a gente pode retirar as tampas e simplesmente colocar uma dentro da outra. E aí as tampas a gente vai ter que colocá-las todas juntas. De repente, em algum outro cantinho a gente vai colocando todas as tampas juntas e as panelas a gente vai empilhando e colocando, ó, no espaço de acordo com o espaço que se tem. As panelas que são usadas no dia a dia ficam aqui na parte de cima e na parte da frente as que são mais usadas ainda. Uma outra dica legal que funciona muito bem para a questão de frigideiras, às vezes formas, refratários, é esse organizador aqui, ó. A gente consegue deixar as frigideiras, por exemplo, ó, em pezinhas, fica bem fácil de retirar e colocar novamente. Não fica empilhado, não arranha, aproveita bem o espaço e fica, ó, bem prático e funcional. Uma outra dúvida muito grande do pessoal são os potes, né? Pote de vidro, pote de plástico, o que a gente usa? Eu recomendo hoje em dia usar os potes de vidro. Eles são mais caros, mas eles têm uma durabilidade muito maior. E hoje em dia, por questão de higiene, de limpeza, de transparência, eles funcionam muito bem. Uma outra dica que eu dou que é muito importante é sobre o formato dos potes. Hoje a gente tem muitos formatos, né? Então tem assim redondinho, esse que tem a pontinha aqui, né, o fundinho mais estreito. Isso aqui, tu acaba perdendo espaço, tanto na hora de guardar o alimento, quanto na hora de guardar dentro da prateleira, né? Quando a gente tem os potes quadrados, retangulares, tu tem todo esse canto para ser aproveitado de alimentação e para encaixar. Agora, uma outra situação. Guardo com tampa, guardo sem tampa. Se tiver espaço no armário, eu recomendo guardar assim, ele já com a tampinha, empilhando, tá? Cuidando para não fazer pilhas muito altas, mas se não tiver essa possibilidade, a gente pode empilhar sem a tampa? Podemos. As tampinhas, se o caso for de guardar sem as tampas, empilhando ou não, eu sempre recomendo que as tampas fiquem todas juntas no mesmo lugarzinho, como as tampas da panela. E aí você pode pegar, por exemplo, todo mundo tem um potinho de sorvete em casa. Acomode as tampas todas juntas, tá? Dentro de um potinho. Hoje a gente tem muitas cestinhas bonitinhas. Deixa essa cestinha num cantinho com todas as tampas para que elas não se percam, porque tem aquela coisa a tampa some e ninguém sabe onde ela foi, né? Elas têm vida própria, a gente chama. Então tenta deixá-las sempre juntinhas. Isso vai fazer com que elas não se percam e a gente sempre encontre a tampa do pote correspondente. Agora vamos para os pratos. A gente deve evitar fazer pilhas muito altas, né? Tem uma dica de um organizador excelente. Esse organizador, ele tem esses andares.
E o que acontece? A gente consegue colocar ou diferentes tipos de pratos, ou até o mesmo tipo de prato, mas quando temos uma quantidade maior, e fazer essa divisão. A gente consegue, por exemplo, pegar de uma maneira bem prática o prato grande. Eu consigo pegar os pratinhos de lanche sem que eles estejam todos empilhados. Isso facilita muito e otimiza o espaço. E tem um outro organizador que funciona muito bem, essa prateleirinha aramada. Essa prateleirinha, olha só como ela funciona muito bem também para a gente ganhar espaço. A gente encaixa ela e ganha um andar. Então eu consigo colocar os potes, eu consigo colocar os bolzinhos aqui também. Consigo pegar bem fácil, sem ter que empilhar uma quantidade grande, sem correr o risco de bater, de lascar. Prático, funcional para o dia a dia. Então agora vamos falar de copos, taças, né? Hoje a gente tem cristaleiras lindas, maravilhosas, tem armários que tem aquela tampa transparente, então vamos deixar tudo bonito, né? O que a gente tem que pensar, gente? O que tem na frente tem que ser o que tá atrás. E aí a gente vai colocando cada modelo diferente, a gente vai colocando numa outra fileira. Por que isso? Não é só por uma questão de estética para ficar bonito, é pra gente saber o que tem. Então, por exemplo, se eu coloco essa taça que é mais alta, na frente dessa aqui, eu vou estar escondendo ela. Às vezes eu não enxergo. É tudo igual, numa mesma fileira, eu vou pegar sempre o da frente, então não corre o risco de bater. Então a gente sempre começa do mais alto para o mais baixo. Isso também evita acidentes, fica bonito. Taças de vinho, a gente tenta sempre deixar junto. Todos os modelos de taça de vinho, deixamos junto. Taças de espumante. Isso pode ser feito numa cristaleira ou no nosso armário, né, dos copos que a gente usa no dia a dia. Não custa deixar assim organizadinho, bonito e mais prático, mais fácil para a gente usar, para não ter nenhum risco de quebrar ou de algum outro acidente. Agora as dicas vão para os talheres. Normalmente a gente também tem mais talher do que cabe na gaveta, né? A dica é: nessa primeira gaveta, eu costumo deixar os talheres que a gente usa no dia a dia. E a gente tentar manter nessa gaveta só o que realmente é usado bastante. Na gaveta de baixo, normalmente a gente deixa os talheres de servir e os talheres de preparo. Esses são maiores, ocupam mais espaço. A dica é que a gente use, de repente, então, organizadores para separar. Então aqui eu tenho separado os talheres de madeira, os talheres de metal e os talheres que são de silicone, plástico. Isso já ajuda bastante, tá? Esse tipo de organizador a gente consegue, ele é modular, que a gente chama. A gente compra eles separados e vai encaixando na gaveta conforme a necessidade, os itens que a gente tem. Os itens que a gente usa todos os dias, por exemplo, para cozinhar ou para servir, a gente pode deixar eles separados. Então a gente pega, por exemplo, uma leiteirinha, né? Algo que você tem na sua casa, um potinho de sorvete, ou hoje a gente já encontra no mercado uns organizadores que são justamente para isso, para deixar esses utensílios que a gente usa com frequência, a gente consegue deixar em cima da bancada, tá? Então a gente consegue desafogar a gaveta, a gente coloca, eles todos num organizador assim e pode colocar próximo ao fogão, que normalmente é onde a gente usa. A gaveta ficou desafogada e isso aqui vai deixar bem prático o teu dia a dia. E aí, como que anda a organização da sua cozinha? Tá tudo bem organizadinho, tudo bem prático e funcional? Essas foram as minhas dicas, espero que tenham te ajudado, que funcionem para você. Um beijo e até a próxima! Que demais!
demais! Que dicas preciosas, né, pessoal, para a gente organizar a nossa cozinha. Isso faz toda a diferença, né? Ter um ambiente organizado é muito bom. Ju arrasou, a personal organizer que esteve conosco nessa abertura do Ver Mais dessa quinta-feira maravilhosa no sul do mundo. Tô esperando a sua participação.